Olá, que o amor e a paz do nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e que nós possamos mais uma vez buscarmos conhecimento de Deus que vem através da sua palavra e assim termos uma vida em paz junto com o nosso Deus. Eu tenho visto alguns anúncios falando sobre renegociação de dívidas, os bancos chamando seus clientes, lojas de crédito e todas estas empresas chamando seus clientes para que eles venham renegociar as suas dívidas, que talvez eles já não possam mais pagá-la por causa dos juros, que se estendeu, aumentou e ficou talvez um montante exorbitante, incapaz de ser quitado. E ali essas lojas chamam seus clientes e dão descontos para pagamento à vista de 80%, 70%, 60%. Se não podem pagar, vão estender as parcelas e reduzir o valor das mensalidades. O que nós observamos é que sempre quando isso acontece, esse chamado para renegociação é uma boa oportunidade para você quitar as suas dívidas e também fazer ali novos planos e projetos que aquelas dívidas estavam atrapalhando. O nosso Deus também nos chama para nós renegociarmos a nossa dívida. E nós temos uma dívida muito grande com Deus. Nós temos uma dívida com o pecado. O nosso pecado que faz separação entre nós e o nosso Deus. E Deus nos chama para que nós voltemos os laços com Ele. E nós vamos ver isso num texto que fala sobre isso, dentre outros na palavra de Deus, livro do profeta Isaías, no capítulo 1, nós vamos ler do verso 16 ao verso de número 20. Diz-nos assim a palavra do nosso Deus. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça. Repreendei ao opressor. Defendei o direito do órfão. Pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Neste capítulo 1, Deus, por meio do profeta Isaías, ele denuncia o pecado da nação de Israel. Deus fala que o povo já não conhecia o Senhor, já não conhecia mais a sua aliança, não estava andando de acordo com os preceitos dessa aliança. Deus denuncia o povo de ter voltado atrás, regredido no seu progresso espiritual. Deus fala que desde a planta dos pés até a sua cabeça, eles estavam todos contaminados com o pecado. Nós observamos o povo desprezando a justiça, o juízo, sendo comparados moralmente com o povo de Sodoma e Gomorra. Havia um desprezo pelas viúvas, pelos órfãos, e na verdade uma injustiça social que dominava grandemente o povo de Israel. O que nós observamos é que o povo de Israel estava numa situação crítica, mas Deus chama o povo para o arrependimento. Deus convoca o povo para uma mudança de vida. E a ordem que Deus dá é a seguinte: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos. Deixai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Deus começa a chamar o povo
para uma purificação, para tirar toda a maldade do seu coração, para eles se revestirem novamente da pureza, da santidade, da moralidade. Uma das coisas que eu acho interessante é que Deus diz: aprendei a fazer o bem. A maldade no coração do ser humano é natural. Desde crianças, nós fazemos coisas más e ninguém precisa nos ensinar a fazer algo errado. Algumas pessoas dizem: a criança quando vai crescer vai aprender a fazer errado com alguém. Não, ela já sabe. Nós sabemos isso porque muitas vezes as crianças ficam em silêncio em algum lugar, a gente já diz: está fazendo alguma coisa errada. O que nós observamos é que o bem precisa ser aprendido, porque o bem não é natural à humanidade. A bondade foi perdida quando nós pecamos, quando entrou o pecado no mundo e corrompeu todo o coração do ser humano. Assim como nós vemos lá Deus falando por meio de, lá em Gênesis, quando disse para Noé, que a maldade e todo o desígnio do coração era inteiramente mal. E é isto ainda no nosso coração. O que nós observamos é que Deus chama: aprendei a fazer o bem. E Deus fala como aprender a fazer o bem e demonstra como fazer isso e coloca uma solução para nós podermos aprender a fazer o bem. E ele diz lá no verso de número 18, que diz assim: vinde, pois, e arrazoemos. Se os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Se forem vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. O que nós observamos é que Deus nos chama para o arrependimento. Deus nos chama para conversar. E Deus, o próprio Deus, nos purificará. É o próprio Deus que nos chama para nós quitarmos a dívida com Ele. E é Ele mesmo que vai fazer essa liquidação dos pecados. É Ele quem vai nos purificar. É Ele quem vai nos transformar de pessoas más em pessoas boas. É Deus que vai fazer com que, mesmo que os nossos pecados sejam grandes, mesmo que as nossas atitudes forem totalmente perversas, Deus vai nos tornar brancos, alvos como a neve. Mesmo que nós sejamos como o carmesim, Ele vai nos purificar. Deus nos chama e é Deus quem faz esse trabalho glorioso na nossa vida. Esse chamado de Deus é um chamado amoroso e nós não podemos rejeitá-lo jamais. Mas ainda há quem rejeite. E é isso que nós observamos. Deus dizendo: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ou seja, se nós ouvirmos a vontade de Deus, é bênçãos. Deus vai nos fortalecer, Deus vai nos amparar, Deus vai nos garantir uma vida tranquila aqui nesta terra, em paz, e uma esperança para uma vida futura e eterna junto com Ele. Porém, se não ouvirmos, se recusardes e fordes rebeldes, como muitos são, Deus fala: sereis consumidos à espada. E isso é tão certo, porque é a boca do Senhor quem o disse. As pessoas pensam que podem negligenciar aos chamados de Deus, às ordens de Deus, e sem sofrer penalidade nenhuma. E Deus nos fala que se nós não fizermos a vontade dele, nós seremos punidos. E punidos gravemente. Meus irmãos, muitas vezes nós pensamos que a nossa vida não é igual à vida do povo de Isaías naquela época. Sim, é igual. Nós somos tão pecadores quanto eles são. Nós fazemos, o nosso coração está cheio de maldade, assim como o coração deles estava cheio de maldade. E Deus nos chama hoje para um arrependimento, para conversarmos com Ele, para quitarmos a nossa dívida. E é Ele mesmo quem vai quitar. E é Ele mesmo quem quitou. Sabe como? Com Jesus Cristo, morrendo na cruz,
pelos nossos pecados. Lá em Colossenses fala que Jesus Cristo encravou na cruz toda a dívida que era contra nós, e fazendo com que nós possamos crer no Senhor Jesus Cristo e sermos transformados de pecadores para pessoas puras, santas, que andam segundo a vontade do nosso Deus, que obedecem, que querem glorificá-lo para sempre. Que nós possamos atender ao chamado de Deus para nós nos reconciliarmos com Ele por meio de Jesus Cristo. E que Deus esteja abençoando assim a nossa vida. Vamos orar. Santo e eterno Deus, que a Tua poderosa mão esteja conosco e que nós possamos atender ao chamado do Senhor, para que nossa vida seja posta diante do Senhor, diante do Teu altar, para que nós sejamos transformados de pecadores para pessoas que andem segundo a Tua vontade, para santos, para justos em Cristo Jesus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, purifica, Senhor, o nosso ser e faz com que nós andemos nos Teus santos e retos caminhos. E dá-nos, Senhor, a esperança da eterna glória, da vida eterna ao Teu lado, nos céus, que o Senhor tem preparado para nós. Essa é a oração que fazemos, no nome santo do Teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor. Amém.